Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença, a quem agradeço, do Naires Roger dos Reis. Ele é psicopedagogo, é professor do SENAC e vai falar conosco nesse Papo do Bem sobre um tema muito interessante que é, inclusive, motivo da sua tese através do Hospital de Base. E ele vai falar conosco sobre ciência, religiosidade e espiritualidade. Então, parece assim que hoje ciência está muito distante da religião, mas não. A tendência é cada vez mais se aproximar esses dois elementos. E ele vai trazer subsídios para nós, para a gente estar comentando, conversando. Naires, prazer ter você com a gente, agradecendo mais uma vez. A palavra é sua. Eu que agradeço, doutor, a oportunidade, e é bastante responsabilidade, né? A gente está aqui divulgando um tema que é um tema cuja a temática eu estudei, né? Eu tentei me aprofundar, mas a gente sabe que isso sempre impacta pessoas, então eu agradeço a oportunidade e venho com muita responsabilidade falar disso no intuito de ampliar os horizontes, né? De quem se interessa pelo tema e pela espiritualidade, e que o objetivo comum é que a gente realmente tenha ambientes mais fraternais e menos conflituosos a respeito disso. Antigamente, a religião mandava e a ciência obedecia. Depois a ciência colocou as mangas de fora e passou a mandar e a religião obedecer. Mas hoje a gente sabe que elas têm que caminhar juntas, porque religião e ciência, uma cuida da alma, a outra cuida das leis, não é? Como é que fica isso nos dias de hoje? É bem como o senhor falou, e aí eu vou mudar assim a perspectiva que eu vinha trazendo no mestrado, que era falar realmente da ciência e espiritualidade, e vou retomar um pouquinho da história, né, que também foi objeto de estudo. Não tem como a gente falar de qualquer tema se não retomar um contexto histórico, que é a questão de o homem, desde os seus primórdios, olhar para a natureza e o que ele não tinha explicação, né, direcionar isso a algo místico, né? E eu falo místico sempre em sentidos de estudos, né, não pejorativos. Misticismo daquilo que a gente ainda não conseguia explicar. Então, o trovão ainda não era um fenômeno da natureza, era uma coisa que vinha de uma divindade, né? E cada cultura vai trazer um nome para essa divindade, né? A gente tem na cultura indígena Tupã, né? Não do trovão, mas um deus específico. Nós temos Odin na cultura escandinava, e cada um vai denominar de uma forma. E conforme o conhecimento vai sendo desenvolvido para o ser humano, isso em aspectos também biológicos, né? No desenvolvimento fisiológico do ser humano, a gente começa a avançar e o determinismo ele vai ficando menor do que o livre-arbítrio, né? Em que o ser humano ele tem condições de tomar conta de conhecimentos para o cuidado próprio, como a medicina, né? Que é um objeto de estudo e prática do senhor também. Então, o homem, historicamente, ele começa a desvendar, e aí a ciência, como o senhor falou, vai tomando mais campo. Seria isso. Então, em aspectos gerais, cada religião ela vai trazer a sua questão da divindade, né, daquilo que não era explicado, mas hoje a psicologia também entende que essa relação da divindade não é só pelas coisas não explicadas, né, mas também por uma subjetividade humana, daquilo que é próprio da individualidade do ser humano. Ou seja, eu preciso ter minhas crenças respeitadas, independente da ciência, né? Já que nós entendemos que algumas pessoas podem ter níveis de conhecimento diferentes. Então, eu posso ser uma pessoa estudada e ter fé e ter uma religião. Eu posso ser uma pessoa que às vezes tem menos conhecimentos acadêmicos e demandar mais coisas ao divino e ao espiritual. Né? E fala, não, mas isso é Deus que fez. Não, isso é por conta da minha religião, isso é por conta de um santo. Isso vai depender de cada dogma religioso. E como é que fica aí a questão da religião e religiosidade? Nossa, excelente ponto que o senhor tocou aí. Porque a religião, dentro desse contexto ainda histórico, ela é um agrupamento de ritos e dogmas e crenças, né? E aí, nesse momento que a gente tem visto, né, um mundo que questiona muito a religião do próximo,
E que bom que o Espiritismo ele tomou mais campo, né? Eu sou de uma época em que você tinha que falar numa entrevista de emprego que era católico, né? Que senão ficava um pouco estranho, mas você é espírita? Não, sou católico. E a gente hoje entende esse ecumenismo, né? Que é a aceitação de outras religiões, que não seja a minha, mas ainda existe um movimento muito forte sobre o fundamentalismo, onde só o meu Deus salva. Então a religião ela vem nesse sentido, de agrupar dogmas, rituais e crenças, que cada um vai ter o seu, não tem um certo e errado. Então, se na sua religião você acende uma vela, tudo bem. Se na sua religião você cultua um orixá dentro das suas descendências, aquilo te remete a um divino, também tudo bem. Então, é entender, né, para a gente ser menos intolerante, que a religião é esse agrupamento de dogmas. E o Espiritismo, né, de acordo com Kardec, que é o precursor dessa, vou chamar assim, de disciplina, né? Doutrina. De doutrina, né? Que nos disciplina a espiritualidade, ele fala que não existe dogmas no Espiritismo, né? E foi isso que me aguçou a pesquisar, né? Que se não há dogmas, então eu não tenho que ter um rito, embora a gente possa ter, isso é respeitado, né? Mas eu entendo que era no sentido de não vincular pessoas a dogmas e discriminar o dogma do outro. Então a religião ela foi denominada, hoje nós temos mais de 100 religiões, né? O Brasil é o 5º país em publicações sobre espiritualidade, não especificamente sobre espiritismo, né? Mas entendendo a espiritualidade como doutrinas que entendem uma vida depois do plano terrestre. Então, com relação à religiosidade, a gente entende que seria um comportamento da pessoa, sim, independente de crença, filosofia, de qualquer princípio filosófico. A religiosidade, porque religião, a definição em tese de religião, é aquela que nos remete de retorno a Deus, porque nós fomos criados simples e ignorantes, lógico, todo mundo, partindo do átomo ao arcanjo é uma trajetória longa. E do momento que nós fomos criados simples e ignorantes, nós tivemos um programa divino, um fanal que é a nossa perfeição. E integrar-se com a proposta divina. E a religião visa, principalmente, esse fim, que é de nos conduzir, nos orientar e nos levar de retorno ao Pai. Agora, a religiosidade seria todo o comportamento da pessoa adequando-se a essa proposta religiosa para chegar a esse desiderato que é a perfeição. Logicamente que cada um tem um caminho, né? Sim. Claro. Um traça um caminho de uma forma e outro de outra. Qual que é a sua visão desse caminho? E aí o senhor falou, né, muito bem colocado, que são vários caminhos, né, dentro da religiosidade, e pegando o contexto, né, é sempre bom a gente contextualizar para não pensar que tem uma verdade absoluta daquilo que eu estou trazendo ou da minha fala, mas no contexto científico, né, a espiritualidade ela seria esse sinônimo da religiosidade que o senhor trouxe aqui de uma forma muito adequada. Por quê? A espiritualidade ela é algo que me remete ao não material, né? E a religião são esses conjuntos de dogmas que eu disse. Então, o caminho de cada um vai ser aquele que a pessoa ela se adequa. Aí, remetendo novamente à psicologia, os caminhos são aquele que eu formo no ambiente. Então, eu venho de uma família espírita, então foi muito natural que o meu caminho fosse pelo espiritismo, né? Embora também, né, tinha uma vertente católica. E o importante é que todos, como o senhor falou, busquem a Deus, né? E eu acho também bem interessante quando o senhor diz, né? E a Gênese, né, de Kardec, ela traz o princípio científico da formação da Terra. Então já é um grande contrassenso a outras religiões que negam, né, por exemplo, um criacionismo. Hoje já existem vertentes nos Estados Unidos que já estão aceitando o criacionismo dentro, né, de algumas denominações religiosas, como evangélicos, né, que assim, antigamente eram mais avessos, né, à ciência. Então já se tem uma explicação, mas o próprio princípio espírita, né, pela sua origem, os livros, eles já são bem científicos, né? Então a criação científica ali, ela pensa num Big Bang, né? Vamos pensar a partir da criação da vida na Terra.
Isso dá muito mais sentido para nós, e eu acho que é isso que traz conforto também para quem busca o Espiritismo, né? Do que pensar apenas, unicamente no Adão e Eva, novamente sem questionar outras religiões, mas de que, poxa, mas como é que surge isso se eu sou negro e o outro é louro, é branco, né? Então a gente ainda tem essa flexibilidade dentro do Espiritismo de entender uma vastidão de outros princípios, né? Que deram origem a essa vida inteligente. Lembrando que dentro dessa conceituação de origem do ser humano, Deus sempre, logicamente, na sua perfeição, não poderia favorecer ninguém. E todo mundo teria as mesmas condições. Então nós passamos por uma trajetória longa, saindo do átomo, moléculas, primeiro ser vivo, passando pelo vegetal, animal. Hoje nós estamos na condição hominal, com destino a ser um ser angélico. Só que isso é uma trajetória individual, inalienável, é de cada um, e nós precisamos entender que, pelo menos na nossa visão espírita, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Tivemos tantos outros avatares, como Krishna, Buda, Moisés, mas o Cristo sintetizou toda essa lei divina num mandamento único, que é amor a Deus, o próximo como a nós mesmos. Então, Naires, como é que fica essa questão da gente juntar as religiões? Porque Sim. eu entendo que são rótulos, né? Eu sou espírita, sou católico, sou evangélico, mas o caminho é o mesmo no final. Todos vão convergir para um ponto central, que é a nossa perfeição. Como é que fica essa questão das religiões terem que entender que nós somos irmãos em caminhada e que o ponto crucial é amar a Deus, o próximo e a nós mesmos? É um ponto bem complexo, né? E aí dentro do estudo que eu fiz, a ética ela aparece bastante, porque tem alguns artigos que vão trazer os ateus com espiritualidade. Sim, né? sem dúvida. E aí para alguns assim que não tem tanto acesso a algumas informações, eles têm um estranhamento, falam como ateu, né? Porque para algumas denominações religiosas o ateu é uma pessoa que vai para o inferno, né? E a gente percebe que alguns ateus dentro desses artigos, eles são tão éticos quanto pessoas ligadas a religiões. Por quê? O princípio dele não é exatamente pensar no céu e inferno, mas é pensar numa ética, numa questão mais sustentável. Eu não faço mal ao outro, porque é algo que não me cabe. Enquanto ser humano, aquilo que eu faço vai refletir em mim. Então, o caminho da união das religiões talvez seja mais pelos princípios éticos, que a gente sempre fala muito isso dentro do Espiritismo, né? Tudo termina remetendo à ética, embora a gente use outros nomes, mas questões bíblicas previstas como a vaidade, o egoísmo, aquilo que realmente é mais destrutivo ao ser humano, mas é natural para a nossa evolução, e a ética ela vem, de certa forma, contrabalancear. Então eu sou muito vaidoso, eu sou muito egoísta, mas isso quanto que isso reflete no outro e reflete em mim. É uma relação de empatia, né? E, então é nesse sentido que as religiões elas vão refletir. E dentro desse princípio ético, como é que fica isso numa existência? Numa existência é um trilhar, como o senhor falou, de uma longa caminhada, né? De apurar, de tirar um pouco essas questões que são muito individualistas para um senso coletivo e colaborativo, e a espiritualidade ela traz isso também, né? A própria OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, ela tem um instrumento que se chama WHO, né? WHO é porque WHO, em inglês é World Health Organization, e qual é o QOL, Quality of Life. Então é um instrumento para medir qualidade de vida. E aí esse instrumento ele derivou um outro, que ele vai mensurar a espiritualidade, as crenças e comportamento. E ele diz que lá a dimensão espiritual é essencial. Então, o que isso quer dizer? Que dentro do princípio médico, aí o senhor vai ter mais propriedade para dizer, mas que é aceito, por exemplo, que a pessoa no seu leito de morte, que também foi uma das vertentes desse estudo, né? Porque a gente vai refletir sobre o depois do material quando geralmente está no leito de morte, né? Então, os estudos apontam muito para pacientes terminais e que nesse momento eles
recebem melhor a questão de algo que remeta à espiritualidade. Então, nos hospitais, né, você tem lá um pastor que eventualmente pode ir, ou um espírita, dependente da religião, e onde você pensa, né, poxa, mas não é tudo material. Eu estou aqui nesse leito, né, os estudos trazem muito pacientes terminais de AIDS, câncer, ele fala, pô, então existe algo além. Eu não vou pensar mais para daqui 30 anos, quando eu adquirir bens, né, enfim, eu vou pensar o que vai ser. E aí a OMS, ela integra a espiritualidade como dimensão importante, não só questões físicas, né? Porque isso gera conforto, isso comprovadamente gera conforto para o paciente e para os familiares, porque o familiar sofre junto. E ainda os artigos trazem que a extensão desse conforto vai também para os profissionais de linha de frente da saúde, né? Que mediando aí essa situação, mas também são seres humanos, estão lidando com a vida e com a morte, então isso termina gerando um conforto, uma sensação de bem-estar para as pessoas que estão nessa situação. Então a espiritualidade, ela é essencial na singularidade e na individualidade humana por conta disso, né? A gente tem confortos de bem-estar, né, mentais, e é bem complicado pensar no mental para quem ainda está muito arraigado só na visão mecanicista ou materialista. E eu costumo até brincar às vezes em aulas, né? Eu falo assim para os alunos, falo, você acha que tudo é matemático, tudo é função das finanças? Ah, professor, mas essas coisas abstratas não são para mim. Não, tá bom. Pensamento, você está pensando, tem um aparelho que consigo tirar uma foto de um pensamento? Né? Não, não tem, mas a tecnologia... Então você não pensa. Então se não existe uma máquina que consiga fotografar o seu pensamento ou filmar, então o pensamento não existe. Né? Então nem tudo que a gente enxerga com os olhos físicos é sinal que não existe. Então a saúde mental é algo que a gente sente, percebe, vai ter uma conexão com as questões fisiológicas e pode também me trazer um bem-estar ou até um processo de cura, né? Sem novamente negar o que já está posto aí pela medicina, que eu não posso dizer, simplesmente pela mente posso me curar, mas negar uma medicação que vai também favorecer a minha cura, uma vez que Deus nos deu inteligência para usar, né, essa medicação, essa ciência que está posta aí. Que bom. Lembrar que o essencial não é visível, né? À vista humana. E, ademais, nós já tem estudos feitos da importância da fé na construção da sua saúde física e mental. Ou seja, essa crença num ser maior, na transcendência, nos espíritos que nos assistem, essa certeza da imortalidade e que o mundo espiritual está interligado conosco muito estreitamente, faz com que a gente tenha uma postura de mais homeostase psíquica, né? De equilíbrio psíquico, biológico, emocional, e isso nos dá muita tranquilidade, principalmente nos momentos difíceis. Sim. Como fica aí a ciência cada vez mais tendo que aceitar esse lado invisível? Invisível. Isso também foi um ponto que eu me deparei que era assim um desafio, porque como o senhor falou, né? Então eu precisei remeter ao verdadeiro princípio científico, né? E aí também beber na fonte dos escritos de Kardec, que além de não ser dogmático, ele era pesquisador, né? Era pedagogo, entre outras coisas, e era um questionador, que esse realmente é o verdadeiro princípio da ciência. A ciência é filosófica. É filosófica e é de observação e de questionamento. Então, o princípio da ciência é questionar o que está posto. E isso foi perdido ao longo de alguns tempos, mas não só de forma genérica. Tem gente que ainda pesquisa ainda com esse olhar de curiosidade e que a pergunta é que leva à pesquisa, mas as vaidades desses grupos de dizer, não, a verdade é minha. Então, mesmo no meio acadêmico, científico, né, existem grupos que não vão aceitar. Então, eu tive que remeter aí ao princípio do Kardec da ciência, que é assim, por quê? Ainda o questionamento que fez o homem pensar sobre tudo e também fazer grandes descobertas, né, que hoje nos favorecem a ter conforto de todas as formas. Então, assim, o porquê, né, que Kardec foi questionar, né, a questão da espiritualidade, de um mundo que a ciência hoje ela aceita, ela chama de fenômenos anômalos.
Então hoje a ciência ela não diz mais, não, espíritos não existem. Ela vai dizer, são fenômenos anômalos. Eu vi algo se mexendo em que aquilo confronta a física que está posta até hoje. Precisamos pesquisar. Precisamos pesquisar, né? E por outro lado também existem pessoas que, e por isso trazer essa informação, que vão trazer isso de forma leviana para realmente ganhar dinheiro e trazer, que é chamado, são pseudociências, né? Então é interessante, importante distinguir. Pseudociência não é a discriminação de espiritualidade ou da fé. A pseudociência é quando a pessoa se usa de uma falácia. Ela pega ali um pouco da verdade, mas grande parte dali não é verdade. Tirando proveito. Tirando proveito. E aí que, né, o espírito tem que ser essa pessoa de esclarecer, né? Por exemplo, hoje o SUS, ele integra, se não me engano, 30 práticas integrativas, né? Embora elas não são cientificamente comprovadas dentro do método científico, elas não são negadas mais pela medicina. Por exemplo, práticas como aromaterapia, cromoterapia, que no Espiritismo a gente já fala disso, né? O quanto que a luz e as cores elas afetam a nossa vibração. Mas então por que o SUS ele aceita práticas integrativas, uma vez que não tem a metodologia científica? Porque a subjetividade humana precisa. Então, se eu tenho um paciente que para ele é importante, né? Uma vez uma palestra do Dr. Décio Yandoli, ele falou que ele, como médico, ele permitiu que desse um banho de pipoca no paciente. Ele sabe que nos métodos, dentro da medicina, dos protocolos, aquilo não faria diferença. Mas para o sujeito, na sua individualidade, faria, né? Então, é nesse caminho de entender que existem práticas que são importantes. Hoje, como o senhor falou, a ciência está cada vez mais se estreitando com a religiosidade. Novamente, não é a ciência da vaidade, mas a ciência que está aberta à observação, né? Da espiritualidade. Chico Xavier é uma pessoa muito visionária, ele falava já naqueles programas, né, década de 70, sobre vida extraterrestre. Então ele já falava de coisas que a gente associava apenas no mundo material a uma questão realmente muito material. Então não, você vai só descobrir um alienígena, no dia que você colocar ali e fizer uma espaçonave com uma tecnologia, e a gente sabe que vai além, né? Que de repente essa vida extraterrestre ela vai por outras dimensões espirituais que a gente ainda desconhece, né? Então é nesse sentido que a ciência ela vai vamos dizer assim, ela não confronta a espiritualidade, ela vai caminhar cada vez mais junto, e acredito que esse Deus que é muito superior à nossa inteligência, né, o que a gente consegue alcançar hoje, ele vai nos permitir desenvolver isso. Então, o elástico do determinismo, ele vai reduzir, enquanto o elástico do livre-arbítrio ele vai aumentar, né, de gerar condições melhores, inclusive dentro do processo de evolução do planeta, né? Porque a gente sabe que a ciência sem a religião, ela fica atada em muitas coisas. E a religião também sem a ciência fica bloqueada. E o Kardec mesmo disse, se a ciência mostrar que a doutrina espírita está errada, a doutrina vai rever os seus conceitos e vai ficar com a ciência. Olha como o Kardec colocou isso. Então, a fé, dentro dessa visão doutrinária espírita, é aquela que enfrenta face a face a razão em qualquer época da humanidade. Então, a fé é uma certeza, uma convicção. Não é eu penso, eu creio, eu sei que é. Então, é muito importante que a gente estude bastante para poder entender todo esse contexto filosófico, científico, que o Kardec procurou pesquisar junto à espiritualidade, que pela grandeza que lhe é própria, trouxe o Livro dos Espíritos com 1018 perguntas e respostas, e depois o Kardec, de própria mão, escreveu a Gênesis, acertando muito esses dados, unindo a ciência e a religião. Então é muito importante que hoje se junte esses dois elementos para o benefício da humanidade, porque não dá para caminhar hoje sem a ciência e sem esse princípio filosófico. Ou seja, ciência e religião de mãos dadas é um benefício tremendo para a humanidade. Sim. O que precisa é a humanidade entender isso e se integrar nesse contexto, não é, Naides? Sim, o senhor tem toda a razão. A gente precisa realmente se aculturar, né, dentro dos princípios de Kardec.
é uma fé raciocinada, mas vamos entender novamente que essa fé raciocinada, algumas pessoas não toleram muito esse termo, que falam, não, mas a fé e o raciocínio não tem nada, né, de relações, né, não tem nenhuma relação. Mas a gente não está querendo aqui cientificizar a fé de ninguém. A gente só está dizendo para a gente ser questionador, como era o princípio de Kardec. Então, por exemplo, em plena pandemia, as pessoas recusando os tratamentos, né? Porque em algum momento a pessoa entendeu que aquilo não seria necessário e essas pessoas vieram a óbito, né? Dentro de protocolos médicos aí que tem já uma comprovação, a pessoa recusou uma transfusão. Ok, né? Novamente remetendo aí uma palestra, né? do Dr. Décio Andor, que é um médico palestrante, já esteve na nossa região, eu até fui conhecê-lo. E ele diz o seguinte, o remorso dessas pessoas que recusam a transfusão, embora o princípio religioso dos dogmas sejam muito fortes e são realmente para essa pessoa, não teve uma pessoa que depois não veio ao arrependimento, de falar, eu poderia ter salvado esse filho, né? Ele tem relatos de filhos. Então, assim, as coisas caminham juntos e o nosso princípio dentro da inteligência humana, ele tem que ser entendido como algo que Deus também nos deu. Né? Porque algumas denominações religiosas vão ter como princípio de controle essa questão de até aqui você vai, depois você não questiona. Isso é só para Deus. Tá, mas só para Deus eu respeito, mas isso também está dentro do que Deus me deu, né, de inteligência, de conseguir entender sobre isso. Né? Então a gente não tem a arrogância de explicar Deus, mas a gente tem muito ainda para desenvolver, né, nesse planeta que está em evolução, né? É bom conversar sobre esse assunto, sabendo que a verdade absoluta só está com o Criador, que é Deus. Nós estamos em meio verdades, né? E vamos tentando nos aproximar dessa verdade que é, para nós outros, relativa, absoluta, está com o Criador. E como Cristo diz, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. E essa verdade para nós foi trazida com muita propriedade pelo nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Nós estamos encerrando esse programa com a gratidão pela presença do Naires falando sobre esse assunto e desejando a vocês muita paz, muita harmonia, convidando-os para estarem conosco quarta-feira que vem no novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.